Olá, patriotas! Voltei com notícias importantíssimas para vocês. Alexandre de Moraes aprontou mais uma das suas. E sobre a liberdade de expressão, ele está passando de todos os limites. Nós vamos trazer tudo sobre isso. E mais, ainda vamos falar sobre abuso de autoridade e também uma decisão do PL que deixou o Janones numa situação bem complicada. Vamos trazer tudo sobre isso e explorar bem essa notícia. Mas antes de falar sobre essas e outras notícias com vocês, deixe aqui nos comentários de qual cidade vocês estão falando e também deixe aqui o seu nome para mim te mandar um oi e muito obrigado pelo carinho. E o meu carinho de hoje vai para Luiz Carlos Porto Ferreira, de São Paulo. Muito obrigado pelo carinho. Mas sem mais enrolação, vamos às notícias, porque o vídeo de hoje promete. Já vamos começar com essa notícia. PL utiliza a decisão de Moraes para pedir cassação de André Janones. O acordão relatado pelo ministro consta na apresentação levada pelo PL à mesa da diretora na Câmara. A representação apresentada pelo Partido Liberal, na qual a sigla pede a cassação do deputado federal André Janones, pela suposta prática de rachadinha, utiliza uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. No âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, a informação foi publicada neste domingo, dia 3, pelo colunista Paulo Capelli, do site Metrópolis. E falando em Alexandre de Moraes, olha o que ele fez dessa vez. E ainda hoje, não perca! Jornalista renomada vai trazer tudo sobre a CPI do abuso da autoridade, porque realmente Alexandre de Moraes está indo muito além, passando dos limites, e ele aprontou mais uma das suas. E vejam esta notícia. Moraes impõe 600 mil de multa a donos de perfis no X. Contas foram bloqueadas após publicações contra o processo eleitoral de 2022. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE Alexandre de Moraes, determinou multa a cerca de 600 mil a 2 perfis do X, antigo Twitter, devido ao não cumprimento de medida imposta anteriormente. Wagner Pereira e Rita de Cássia Serrão receberam a punição por postagens considerada como, aspas, desinformação contra a integridade do processo eleitoral, fecham aspas. O problema é que o processo eleitoral já passou há muito tempo, mas Alexandre de Moraes continua rígido e punindo todo mundo, principalmente as Big Techs. E olha o que vai dizer Cristina Grêmio sobre isso. Tem que ter a CPI do abuso de autoridade. Ela falou tudo sobre isso, vejam. Ao longo da última semana, sobre a CPI do abuso de autoridade foi protocolada, Quer dizer, na Câmara dos Deputados, pelo menos, conseguiram as assinaturas e agora começa a discussão aí desse que é um tema muito importante e sensível aqui pra gente, Muitíssimo importante. A gente vem denunciando há tantos anos, O Sem Rodeios nem estava no ar, a gente com outros programas aqui na Gazeta do Povo já denunciava, então para mim é um dos temas mais importantes do momento, tirando, claro, o tema número 1, que é não a Flávio Dino no STF. Então, boa tarde, Rossana, boa tarde, Serrão, boa tarde, Marco, boa tarde para a nossa audiência. A gente terminou a semana com essa alegria, digamos assim, Não traz felicidade saber que a gente precisa da instalação de uma CPI para apurar abuso de autoridade que vem sendo escancarado aí para nós há anos, mas finalmente aconteceu, então a gente celebra sim. E aí a gente teve essa notícia, anunciamos aqui no Sem Rodeios de sexta ainda, que o deputado Marcel Van Hatten já estava anunciando ali nas suas redes sociais, no início da tarde de sexta-feira, que havia conseguido as assinaturas e finalmente protocolado. Então já está oficializado ali o pedido de 171 parlamentares para que o Congresso investigue. E vamos lembrar, o Congresso, quando instala uma CPI, ele assume uma condição quase de delegado de polícia. Ele investiga, pode indiciar pessoas, pode pedir o indiciamento de pessoas, pode pedir quebra de sigilos bancários, fiscais, telefônicos, telemáticos. E eu espero, de coração, que isso seja feito de forma honesta, porque as últimas CPIs que a gente viu, a da Covid foi aquela farsa. E deu em nada, zero. Uma vergonha para o Congresso Nacional. Realmente, a CPI da Covid, um circo, E agora a CPI dos atos do dia 8 de janeiro, o governo blindou todo mundo que era dele. No final das contas, Elisiane Gama culpou o Bolsonaro, nem ele estava aqui, estava nos Estados Unidos, raptou a CPI e não trouxe ninguém que era necessário estar lá.
principalmente aquele que quer ser ministro do STF, Flávio Dino. Ele seria a peça principal para descobrir toda essa tramóia que aconteceu no dia 8 de janeiro. E sempre Cristina Grêmio fala que realmente tinha pessoas infiltradas. E olha o que ela vai dizer sobre a CPI do abuso de autoridades, porque realmente eles estão passando de todos os limites. A do 8 de janeiro, que também faz parte do abuso de autoridade, aliás, muito. Ela foi sequestrada pelo governo, pela trupe lulista ali, pela trupe do Dino, na verdade, trupe maranhense que ele instalou lá, gente que sequer queria investigar, que não assinou o pedido de instalação da CPI e depois tomou conta do negócio. Só que mesmo assim, a verdade, eu sempre digo, a verdade ela é insistente e ela aparece. Por vias tortas, mais dias, menos dia, ela aparece. Então, teve aquele depoimento, por exemplo, do fotógrafo da Reuters, acho que vale lembrar, que era um pedido da oposição que foi aceito pelos governistas apenas e tão somente num conchavo ali, numa troca. Os oposicionistas que buscavam, de fato, a verdade, tinham colocado uma série de requisições, pediam para uma série de pessoas prestarem depoimento, inclusive o general G. Dias, o próprio Flávio Dino, que são, aparentemente, os omissos maiores ali do governo federal, na proteção aos prédios públicos no 8 de janeiro, e não foram aceitas. Mas para não aceitar esses, os governistas toparam ouvir o fotógrafo da Reuters e tiveram que engolir um monte de verdades. Por exemplo, que no Ministério da Justiça havia cerca de 200 homens da Força Nacional fazendo nada, esperando apenas e tão somente uma ordem de Flávio Dino, que estava dentro do prédio, e nunca deu a ordem para eles atuarem protegendo os prédios públicos. Ou seja, o governo quis ver fogo no parquinho. Se é que não promoveu, né? Porque a gente já tem muitos indícios, e isso tudo que eu estou falando está no relatório paralelo produzido pelos oposicionistas, que eram os que de fato queriam investigar, e já foi encaminhado para a PGR, segue agora as vias normais de investigação. Espero que virem denúncia contra integrantes do governo, sim, claramente omissos, quiçá coniventes com o 8 de janeiro. Mas tem a necessidade dessa outra CPI. Por quê? Porque tudo isso só aconteceu e muitas outras coisas antes que o Brasil viveu, violações descaradas ao Estado democrático de direito, ataques às instituições, por exemplo, à Constituição, às liberdades individuais, à liberdade de imprensa. Vários veículos de imprensa foram censurados, a Gazeta do Povo foi um deles, por órgãos do judiciário, como, por exemplo, o Tribunal, aliás, o Tribunal Superior Eleitoral nem é do judiciário, é um tribunal administrativo, mas ele é formado por integrantes do judiciário e se sente o rei do Brasil, se sentem os reis do Brasil e dão ordens de censura fingindo que não tem uma Constituição. Então, muita coisa para ser apurada. Já vista essa notícia que eu trouxe para vocês de Alexandre de Moraes, aonde ele simplesmente mandou uma multa de 600 mil para o antigo Twitter, o X, por causa das eleições de 2022. Porque as eleições passaram, mas para os ministros do STF ainda estamos em época de eleição, porque eles continuam punindo adoidado. Aqui no protocolo do deputado Marcel Van Hatten, eles mencionam, por exemplo, aquela perseguição a empresários, apenas por conversas privadas num aplicativo de mensagens, ou seja, eles foram bisbilhotados. Isso dá para enquadrar na lei de stalking. Foi um jornalista do Metrópolis que se infiltrou nesse grupo, ou tinha informantes nesse grupo, vazou conversas, e por invasão de privacidade e stalking, poderia ele ser processado. Eu até acho que os advogados dos empresários já providenciaram isso. A gente ainda vai ver essa condenação. Mas além dele ter cometido um crime, isso já é tipificado como crime no nosso Código Penal. Além disso, ele forneceu material para abrirem uma investigação contra pessoas que conversavam num grupo privado e com uma acusação leviana de que eles planejavam um golpe de Estado. Ora, vamos lembrar, é importante, um empresário tinha simplesmente dito: eu, na minha opinião, eu prefiro viver sob ditadura, sob um novo golpe, do que sob um governo lulista. Ele estava, obviamente, comparando, ele é um empresário mais velho, comparando a um período que ele já tinha vivido e não tinha sofrido o que a gente sofre hoje nesse estado de exceção instalado pelo tribunal, aparelhado por Lula e Dilma ao longo de uma década e meia, e agora que se locupleta junto do poder esquerdista de novo aí no executivo, fazem um conluio e perseguem adversários. Atua como um tribunal político. Então, o empresário dizia: eu prefiro viver como era lá no regime militar.
Isso é uma opinião dele, ele fala o que ele quiser para a esposa, para os filhos, para os amigos, ninguém tem nada com isso. Ninguém tem nada com isso, mas infelizmente estamos vivendo momentos sombrios no Brasil, aonde a nossa liberdade de expressão está sendo totalmente cerceada. Eles estão tentando de qualquer maneira acabar com a liberdade de expressão no Brasil. Mas, diante disso tudo, Bolsonaro soltou uma bomba. Em um vídeo vazado, Bolsonaro disse a verdade do que realmente pode acontecer no nosso Brasil se ele, Flávio Dino, ele mesmo entrar como ministro do STF. Aí que as coisas vão piorar e muito. Vejam. Com apenas um vídeo, Bolsonaro revela a verdadeira face de Flávio Dino e faz uma alerta ao povo brasileiro. Agora, ministro, o que é mais perigoso? O que provoca mais afetos negativos? Ser contra o bolsonarismo, contra o fascismo, contra a extrema-direita. Olha, eu fui juiz, julguei traficante de droga, julguei assaltante de banco, julguei, era juiz criminal, fui deputado federal, fui governador chefiando a polícia, as polícias estaduais, enfrentando situações difíceis no sistema penitenciário, no enfrentamento à criminalidade de modo geral, sou ministro da Justiça. Nada é mais perigoso por conta da violência dessa gente. Violência que você vê dentro do olhar. Violência que ele vê dentro do olhar de quem apoia Bolsonaro. Por aí vocês já tiram. O que ele quer? Acabar com todo mundo que apoia a direita. Porque assim somente eles de esquerda vão prevalecer no país. É isso que eles querem para o nosso Brasil? Eu estou no avião comercial, eu estou aqui no restaurante, eu estou no cinema, a violência começa do olhar. Aí eu já sei para onde ela vai evoluir. Agressão verbal, ou ameaça, ou não sei o quê. Louvado seja Deus. É para louvar o Senhor. Vou louvar o hino 9 da Louvado seja Deus. Marchai, soldado de Cristo Jesus. Marchai, marchai e enfrentai o inimigo no bem da luz. Para Flávio Dino, esse é o perigo para o Brasil. Mas nós, brasileiros, inteligentes que percebemos tudo, sabemos que o perigo para o Brasil é Flávio Dino no STF e também esses abusos de autoridade dos ministros do STF e do TSE. E é por isso que esse abuso, e é por isso que essa CPI de abuso de autoridade realmente tem que ser comemorada. É um passo a mais para o povo brasileiro sair desse estado de exceção, aonde a liberdade de expressão tem sido cerceada dia após dia. E como Bolsonaro dizia, a nossa liberdade de expressão ela é até maior que a nossa própria vida. Porque se não podemos dizer o que pensamos, então o que estamos fazendo no Brasil? O que estamos fazendo neste mundo? Estamos vivendo num país democrático. E eles dizem que a democracia venceu e que o amor venceu. Mas que democracia é essa? Aonde ele chega a dizer uma coisa deste absurdo, que essas pessoas são maldosas e que ele vê o ódio no olhar, pessoas rezando e buscando por um país melhor? O perigo é ele no STF. Isso realmente é o grande perigo. É por isso que Bolsonaro colocou este vídeo que está viralizando para as pessoas verem quem é Flávio Dino, a sua verdadeira face. Bom, este foi o vídeo de agora, espero que vocês tenham gostado, peço para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar muito esse vídeo, para que mais pessoas fiquem sabendo a verdade, que com certeza a mídia não mostra, mas aqui no nosso canal você sempre vai ficar por dentro de tudo. Muito obrigada a todos, até daqui a pouco eu volto com mais vídeos, mais notícias e mais reacts para vocês.